Muito bom dia, nação. Vamos aqui analisar os comentaristas do programa do Placar TV e também da Gazeta Esportiva falando sobre o Flamengo e sobre a preparação do Mengão para a partida contra o Nova Iguaçu, que inclusive o Flamengo já até está escalado. Vitor Pereira já havia dado recado na última partida, que foi um empate contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, dizendo que escalaria força máxima para essa partida também. Então nós vamos analisar aqui, eles falando tudo sobre essa preparação do Flamengo, principalmente que o Flamengo está perto aí de duas decisões importantes, que é a Supercopa do Brasil e também o Mundial de Clubes. Então, nação, já chega aqui, explode o dedo no like logo cedo, nós já estamos aqui trazendo notícias para vocês, então apoie aí o nosso canal deixando seu like, que inclusive vamos bater uma meta juntos aí de 1000 likes para esse vídeo, quero ver a força da torcida do nosso Mengão aqui no nosso canal, tá certo? Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos do Mengão. E antes do vídeo, eu quero apresentar para você uma oportunidade para você que quer fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet. Basta você clicar no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, onde ali você vai aprender como você pode fazer essa renda extra já no começo desse mês. Então vai lá, clica, confere, não é golpe, não é fraude, aproveite essa oportunidade enquanto ela ainda estiver no ar, tá certo, nação? Créditos desse vídeo vou deixar aqui ao Placar TV e também ao canal Gazeta Esportiva, link na descrição do vídeo. Vamos então para as notícias do Mengão, que inclusive muitos da imprensa querem conturbar o Flamengo, pelo fato que o Flamengo empatou contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Isso não pode acontecer. Vamos aqui reagir, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Não sabe, mas o Chico várias vezes ficou aqui pra mim. Não vai falar do JP? Não vai falar do JP? Então vamos falar do JP, ou melhor, VP. O VP. Que mudou, né? JP. Que está sendo chamado de outro jeito lá. Olha só, e já vaiaram ele. E vamos ver agora o que o Vitor Pereira, o Chico estava com saudade de ouvi-lo, falou depois do empate com o Madureira. Vamos ter que arriscar mais uma vez, porque é a única forma de lhes dar tempo de jogo. Vamos ter que jogar o próximo jogo, ainda mais cansados, mas vamos ter que jogar e que para adquirirmos ritmo, não é? para adquirirmos quilómetros nas pernas. Bom, o Celso, já que voltou para mim... É claro, nem poderia ser diferente. Acabou o jogo, né? Acabou o jogo e as redes sociais do Flamengo apelidaram o Vitor Pereira de Vitor Burreira. Por que Vitor Burreira? Eu assisti o jogo. Ele colocou o Marinho na lateral esquerda, colocou o Mateusão no lugar do Pedro, né? E fez aquele salseiro que ele fazia no Corinthians. Você imagina a torcida do Flamengo. O Flamengo não precisa de improvisação. Eu também li que chamaram ele de Professor Pardal. Professor Pardal, exatamente, porque ele está inventando coisa. Eu acho injusto. Como ele inventava no Corinthians, só que o Flamengo tem elenco. Agora empatar 0-0 com o Madureira. Assim, eu assisti o jogo, Celso, Chico, ontem, do Flamengo e Madureira. Realmente, o que ele cometeu uma burrice foi que ele tirou o Pedro e colocou o Matheus França. O garoto joga muita bola, mas só que ele é meia. Só que depois, no decorrer da partida, ele tira, acho que o Arrascaeta, se for a memória, e coloca o Mateusão. O Mateusão. Quer dizer, e o Marinho na lateral esquerda, como o Chico falou, um time como o Flamengo, você vai improvisar? Não tem condições, né? Então, mas uma coisa eu concordo com ele. O próximo jogo vai jogar contra o time titular, que aí quanto mais você joga, mais ritmo de jogo você adquire. Aqui ele põe a lateral como ponta, lá ele põe ponta como lateral e tá tudo certo. No Rio de Janeiro, e o nosso primeiro assunto de hoje, o Flamengo do Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians, apenas empatou com o Madureira. O jogo aconteceu em Cariacica, no Espírito Santo, e o Flamengo não jogou bem, né? O Flamengo foi mal, teve as invenções do professor Pardal. Né? Ficou muito tempo com a bola, enrolou. A gente viu o jogo aí, comentamos inclusive na nossa live de ontem. Hoje tem novamente live, né? Estarei com você, Flavinho, para falar. Nós estamos com algum problema no corte aqui, é isso, Ale? Dos jogos do Palmeiras. Com problema no corte aqui, só um segundinho. Dos jogos do Palmeiras e do São Paulo. Mas vai lá, Flavinho. Não, só para a gente agora regularizar aqui, porque só eu estava aparecendo, vocês falando, tudo bem que eu sou mais bonito, mas tudo bem. Agora temos, né? Temos o Quesada, vamos lá.
Tá aí, olha, imagens do Flamengo ontem em Cariacica. Desculpa te interromper, Quesada, vamos lá. Rodou, né, Facinca? Rodou, teve mais posse de bola, mas na hora de concluir, o Flamengo realmente não fez direito. Olha, pra você ter uma ideia, no primeiro tempo concluiu muito pouco, a bola mal chegou pro Pedro, e na segunda etapa, o Flamengo só foi chutar contra o gol do Madureira aos 29 do segundo tempo. E com o time completinho, né? Time completinho, aquilo que tem de melhor nesse momento aí para encarar os desafios. Não tem desculpa nenhuma. Torcida vaiou o Flamengo ao final da partida e ligou aquele alertinha, né? O Real Madrid tá alerta, né, com o Ancelotti e tal, para ver o que vai acontecer. O Flamengo também. E se jogar, é óbvio que não vai jogar esse futebol que atuou, né, que a gente viu contra o Madureira. Mas se repetir isso daí, aí não é a questão do Real Madrid, não passa nem pela semifinal. Qual foi a grande invenção do Vitor Pereira? Ontem, lembrando que o jogo foi no Espírito Santo, isso também acaba levando a torcida a vaiar um pouco mais, porque é um outro tipo de público. É o público turista, digamos assim, é o cara que está recebendo, está indo ao teatro, né? O morador local. Isso, o morador local que compra um ingresso, que não deve ter sido barato, para ver uma peça de teatro cujos atores são os jogadores do Flamengo, popularíssimo Flamengo e tal. Então as vaias acho que tem um pouco a ver com isso, né, Quesada? E as invenções. Vamos lá. A torcida queria Vamos derrubar o Vitor Pereira já. A torcida foi pro jogo esperando 4, né? Porque fez 4 na Portuguesa Carioca, então esperava mais 4. Não, a maior invenção foi, né, Facinca, foi ter colocado o Marinho no determinado momento para ser o ala, para ser o lateral. E aí é coisa que a gente viu que o Paulo Souza fez lá atrás, e isso também ajudou a torcida a pegar no pé do outro português, né? Então, quer dizer, mal começou a temporada, o VP já começa a dar uma de professor Pardal. Essa foi a maior crítica em relação ao trabalho dele ontem, na condição do trabalho dele na partida contra o Madureira. Facicani, o Paulo Souza, que foi muito criticado, português também, né, ele fazia um pouco disso também, né? Sim. Ele usava, como vocês dizem, rodava muito o elenco e tal. Ele usou o Marinho de ala. O Dorival menos, né? O Dorival já tinha um time um pouquinho mais, meio que se escalava ali e tal. Você acha que essa coisa de ter um elenco muito amplo, muito rico tecnicamente, leva esses técnicos a fazer esse tipo de coisa? Tentar umas maluquices e tal? Mas isso vai muito desse novo pensamento, né, do futebol, de toda hora você ter que ficar rodando elenco, de toda hora o técnico ficar querendo inventar o futebol, achando que ele em algum momento vai conseguir, né, com esse tipo de ideia, fazer algo revolucionário e novo, quando... Flávio, tá difícil. Hoje tá difícil. Tira o seu retorno, é só desligar o retorno. Não. Na verdade é o meu microfone, que não tava saindo áudio. Agora estamos ouvindo. Agora tá ouvindo? Então tá bom. Enfim, a questão toda é que esses técnicos, eles ficam com esse tipo de, sabe, vaidade. E o Flamengo tem sido, às vezes, excessivamente vaidoso nesse tipo de ideia. E faz com que, às vezes, isso se sobressaia ao que mais o futebol precisa, que é simplicidade. Quando o Flamengo teve técnicos simples na arte de pensar futebol, de rodar pouco o time, ou no caso, o Jorge Jesus não é que ele rodou pouco o time, mas que ele fez uma escalação usando o que tem de melhor, e cada um na sua função, sem o Jorge Jesus muito. Não inventava muito, não. Não, Jorge Jesus tá dando certo. Cada um é ali, acabou, e quando saía um, entrava outro na mesma posição. Isso. Não tinha um pra cá, outro pra lá. Quando o Flamengo tirou a vaidade de lado, pra achar que ele tinha que se tornar o revolucionário inventor do futebol, e foi uma equipe certinha dentro de campo, ele foi campeão. Campeão da Libertadores, ele foi campeão brasileiro, ele foi de novo campeão da Libertadores, ele foi campeão da Copa do Brasil, nos 2 únicos trabalhos de técnicos que não quiseram inventar o dólar no Flamengo. O Dorival e o Jorge Jesus. No miolo desses técnicos, o Flamengo só teve treinador, tirando o Renato Gaúcho, mas aí o problema dele era outro, era um problema até... Aí teve o Paulo Souza, o Renato Gaúcho e o Rogério Ceni. E o Domenech Torren. E o Domenech. Então o Flamengo teve 4 técnicos, sendo 3 deles com espírito de vaidade excessiva. E é lógico que isso se choca dentro de campo com a ideia de jogar futebol. Né? Um Rogério que tinha Diego de segundo volante. Campeão brasileiro, meu amigo. Não adianta você falar. Sim, foi campeão brasileiro, mas como foi campeão brasileiro? Com a torcida aqui, ó, querendo tirar o Rogério... Tanto que acabou o campeonato, ele saiu. Exatamente. Perdendo para o São Paulo na última rodada. Na última rodada, o Flamengo ganha mais pela incompetência dos outros
Não é que o Flamengo não foi competente. Não, ele fez a competência dele. Só que o Flamengo até as últimas 3 rodadas tinha o Inter à frente, o São Paulo ficou à frente e tudo, e esses dois foram mais incompetentes ao ponto de perderem um título. O Flamengo, que fez a parte dele, conquistar. Só que conquista com a torcida querendo mandar o Rogério às favas. O Rogério Ceni foi 2020. Cara, eu tava falando isso com a minha namorada ontem. A gente tava saindo daqui, não, indo pra outro lugar, não lembro direito. Cara, parece que foi outro mundo, né? O mundo da pandemia, outra vida. Tem 2 anos só, a gente não podia sair na rua. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro sem público, estádios né? vazios. Com estádios vazios. Sem público. Nós tivemos Copa América eu quase sem não lembro torcida direito. no Maracanã, sim, uma final exato. Argentina e Brasil vazia. Sem ninguém. Eu quase não lembro desse campeonato Flavinho, de 2020, cara. Que deixa louco. eu aproveitar isso que o Facincani falou, porque Foi assim... só uma epifania. No Corinthians, Facinca e Flavinho, qual era a crítica da boleirada com o trabalho do VP? É que ele não fixou um time. Ele ficava toda hora mudando, Sim, toda hora mudando. E o mesmo problema no Fenerbahçe, mesmo problema em todos os clubes que ele passou. A boleirada não gostava disso no Corinthians. Agora a gente vai ver com o Lázaro esse time mudar menos. Vai mudar quando necessário só. E pode ser que no Flamengo pode continuar mudando muito, que pode representar um problema com a boleirada. Se ele começar a mudar muito e o negócio não se resolver dentro de campo, ele vai ter problema. Só que agora é o seguinte, ele repetiu 2 vezes o time nos 2 jogos. Ele mudou durante o jogo. O que a gente está fazendo a crítica aqui é de inventar jogador fora da posição. Na o Marinho, escalação. Assim, explica o Marinho o que é. Ele é tudo menos lateral. Não, ele vai esperar que ele vai ser... Ele não é tudo, é só uma coisa. É um modo de dizer, O que ele é? O Marinho é só ponta. Só. Só. Ele é aquele jogador ainda arcaico para 2023. Só. Na função, porque ele só faz a função de ponta. Ah, mas corta por dentro? Não. Ah, arma jogo? Não. Ah, é versátil? Centroavante? Não. Ele é ponta. Ele é um velocista. Ele gosta de campo para correr. E precisa de campo. Só. Pega a bola, sabe driblar? Não. Ah, mas é o minimício. Minimício porque ele pega a bola, corre, corta e dá um bico pro gol. O Marinho funcionaria bem num time que é retroativo, né? Que fica ali esperando. Como a maioria dos times em que ele jogou bem. Fica esperando o adversário e vai no contragolpe usando o Marinho. Agora, o Flamengo não é um time que fica atrás. O Flamengo é um time de 1 minuto do criação. jogo, o Flamengo pode até ficar atrás, mas nos outros 89 minutos, o Flamengo é um time que vai empurrando o adversário pro campo, ou pelo menos deverá ser assim com a qualidade que tem, empurrar o adversário pro campo defensivo, deixar o adversário lá no campo defensivo. Então, eu acho que foi uma grande invenção do seu VP. Se continuar assim, e se os resultados não chegarem, não vai ter assim, vida longa, não. Se testou Mateusão no lugar do Pedro, sabe? Algumas coisas que são desnecessárias para o momento, né? O Flamengo tá às vésperas de jogar Supercopa contra o Palmeiras e Mundial de Clubes. Mateusão no time do Flamengo Ué, tava lá no banco, tem que jogar. Não, você não precisa testar o Mateusão. Você pode testar uma outra formação ofensiva. Você tem que pôr pra jogar aqueles que vão entrar e vão resolver. Eu se fosse o técnico do Flamengo hoje, realmente estaria pensando nessa Supercopa e, sobretudo, em entrosar um time para jogar o Mundial. Usar esses jogos, que são bons jogos, às vezes. Madureira, o Madureira já tinha empatado com o Vasco, não foi? No primeiro jogo? Foi isso? Foi 0x0 também, 0 a 0. No jogo das homenagens ao Roberto Dinamite. Quer dizer, o Madureira jogou contra o Vasco e contra o Flamengo e não tomou gol de nenhum dos dois. Você está falando que o VP pode desentrosar o time, né? Porque o time já tem um certo entrosamento, já tem um DNA dos caras. Mas, gente, o grande problema do Flamengo, vocês podem perceber, toda vez que o Flamengo ganha, ele não se contenta com o título. E principalmente não se contenta com a estrutura daquilo que ele é bem jogado. Ele tem que achar que a grife é maior do que a simplicidade de jogar futebol. De fazer o beabá. É por isso que o Dorival Júnior foi mandado embora. Exatamente. Não, porque somos de novo o melhor da América, precisamos ficar o mais próximo possível da Europa. Peraí, mas mais próximo possível da Europa você faz na bola, ganhando títulos. Não com a grife do técnico. Uma coisa é ter trazido Jesus naquele momento, ter dado tão certo e achar que a vida só gira porque se tiver um português, um Jesus e um europeu. Não. O Dorival, sendo Dorival sem grife, perto desses caras muito mais acanhado midiaticamente, mas que ganhou a mesma coisa e jogou igual.
Ah, mas no final do Dorival já não estava tão bem. Se você mas no final... Eu faço que tem um negócio, tem um negócio curioso aí. O Flamengo meio que inaugurou essa história de esse fetiche por técnicos estrangeiros, né? Vocês concordam? Né? Quando veio o Jorge Jesus... Já no quarto, inclusive. E aí começou... Aí vem o Palmeiras, que faz a mesma coisa. Enfim. Sim. Mas depois do Jorge Jesus, o Flamengo teve, que vocês falaram, Domenech... Rogério, Renato, não é isso? O Paulo Souza e o Dorival, 5 técnicos. Os estrangeiros não ganharam nada, né? O Paulo Souza não ganhou nada e o Domenech também não. O Dorival foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro. O Renato acho que não ganhou nada. Não. Renato não. Mas é porque o Renato também, em campo... O time era mal treinado, jogadores machucados. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: desse fetiche do Flamengo por técnicos estrangeiros nos últimos anos, pós Jorge Jesus, nenhum deu certo. Não. Nenhum deu certo. Não, nenhum deu certo. O maior trabalho foi do Jesus, sem dúvida alguma, né? O Jesus marcou época. Embora eu concorde que o Dorival fez muito pelo Flamengo, eu não teria tirado o Dorival para colocar um outro técnico. E que coisa curiosa, né? Quando essa gestão assumiu o futebol, né, com o Landim eleito presidente, o técnico anterior era o Dorival. Aí o Dorival sai porque já tinham acertado com o Abel. Exato. Aí a época diz, não, é que a gente não pode. A gente gosta do Dorival, mas como está acertado já com o Abel, seria indecente com o Abel fazer isso, ok. Mas agora que eles tinham um trabalho reconhecido do Dorival, por que não fizeram a manutenção desse trabalho? Porque é o que eu falo, é a síndrome da... Por vaidade, você acha que é vaidade? Totalmente vaidade, totalmente vaidade. Eu penso assim, eu acho que o Flamengo qualquer clube tem o direito de... Faz quem quiser. Manter um técnico, trocar de técnico, com título ou sem título, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas precisa ter algum tipo de convicção, que seja um pouquinho maior do que apenas a vaidade, né? Eu concordo com o Facincani. Eu acho que o que levou o Flamengo a demitir o Dorival Júnior é mais a necessidade de ter no banco alguém de uma grife que lá no Flamengo internamente, na Gávea, no Leblon, em Ipanema e, sei lá, no Jardim Botânico, o pessoal acha que tem peso do que um singelo Dorival Júnior, que outro dia eu estava fazendo gol pela Matonense. Matonense, 99. Gol de falta no Campeonato Paulista. Isso. Contra quem que foi? Contra o Novo Horizontino? Novo Horizontino, Matonense e Novo Horizontino. Dorival Júnior, para quem não sabe, o pessoal chamava ele de Júnior, né, como jogador. Sim. Ele é sobrinho, né, do Dudu. Que foi médio volante do Palmeiras, da famosa academia e tal. E era um jogador de futebol, não era estrelado e tal, não sei o que, mas eu lembro que esses dias eu vi esse gol. O Dorival teve a carreira... E ele tinha a mesma cara, ele como jogador de futebol, ele era igualzinho. O Dorival teve a carreira, não vou dizer encurtada, mas ela foi prejudicada por causa de uma grave lesão, né? O Raí quebra a perna dele numa entrada acidental. Raí mesmo? O Raí, num jogo São Paulo e Palmeiras. Não lembrava disso, não. 89. Ele jogando pelo Palmeiras, que ele jogou pelo Palmeiras também. Volante do Palmeiras, e aí numa entrada acidental, com um choque com o Raí, ele quebra a perna e nunca mais conseguiu se desenvolver. Que legal. Que legal não tem nada de legal, mas que legais as histórias. Sobrinho do Dudu. Flavinho, são 7 técnicos, né, a partir de 19 com essa nova gestão. Olha lá o Dorival na Matonense. É a mesma cara, igualzinho o Dorival Júnior. Só o cabelinho que ficou branco. Ficou branco. Tá careca. Até parece que ele o Dorival, ele já deve ter nascido com essa cara. Né? Quando ele era bebê... Você acha que ele nasce com o quê? Com a cara de formiga? Não, as crianças mudam muito. Eu tô falando, ele deve ter nascido com cara de adulto. É isso que eu tô falando. Porque desde que a gente lembra do Dorival, ele tem esse rosto. E ele sempre tem... Ele é aquele cara que você olha e fala assim, esse cara é bonzinho, né? O Dorival é uma grande figura, a gente gosta muito do Dorival. Como ser humano, eu nunca falei com ele na vida, mas eu tenho uma simpatia muito grande por ele. Eu já tive vários... Olha lá, ele no Palmeiras, a mesma cara. Mesma cara, isso aí. A mesma cara. A camisa deve ser de 89, isso aí. 89, 89. Se tiver uma dele na maternidade, vai estar igual, viu, Michelete? Você pode procurar aí que você vai achar do mesmo jeito. Grande Dorival, muito bom. Bom jogador, hein? Não era um baita craque. E também tem isso. Ele não tinha grife como jogador. Não, o Dorival não tinha grife. Pelo contrário. Ele era um jogador honesto, assim, nota 6,5, 7 no máximo, mas assim, não comprometia.
Nunca foi ídolo de torcida Nunca foi ídolo e ele fez justamente dessa personalidade em campo o time do Flamengo. Time simples, um time sem vaidade, um time que jogou bola. E os jogadores gostavam dele, nossa, né? jogou mal contra o Atlético Paranaense a final. É porque o Corinthians engrossou. Ué, mas os outros times não têm o direito de, em algum momento, jogar bem? Exatamente. É isso, é só o Flamengo que joga mal. Os outros não jogam bem. Então, assim, é muito patente hoje. Isso é insuportável. Em 90% de torcedores do Flamengo quando vem com esse argumento, e ainda mais para justificar essa troca do Dorival para outro técnico, né? O Flamengo, ele nunca joga mal, né? Aliás, os outros nunca jogam bem, é o Flamengo que joga mal, então isso é irritante. E quando o Flamengo não entrou com esse espírito em campo, quando ele entrou com o espírito de respeitar os outros adversários e ser uma equipe que respeitava até o próprio talento, porque tem de sobra dentro de campo com os jogadores à disposição, o Flamengo ganhou. E o Flamengo ganhou jogando bem, o que é o mais legal, né? Então, eu acho que essa história do Vitor Pereira, vamos acompanhar, tá chegando agora. Também não dá pra sair dando porrada, não vai dar certo. Não, claro, gente, o segundo jogo, o segundo jogo. Mas o Vitor Pereira tem um histórico de problemas em rigorosamente todos os clubes por onde passou. A sogra está bem? Não sei o que tem que perguntar. Não sei, a senhora está bem? Quesada, antes de você entrar no Corinthians. Só para concluir que, assim, desde 19 para cá, essa é a 5ª temporada com essa gestão, já é o 7º técnico. Tem cara. Então tá aí, nação. O problema é o seguinte: tem muito torcedor indo na onda da imprensa paulista. A imprensa paulista que é isso, que é conturbar o Flamengo que está se preparando aí para dias decisivos, né? Supercopa do Brasil, a final do Mundial de Clubes, que pode ser contra o Real Madrid. Então, tem muito torcedor que, por causa de um empate, já começou a reclamar. A gente viu que o Vitor Pereira fez aquela substituição, colocou o Marinho e tal. Não deu para entender muito bem o que ele quis fazer ali, né? Diz ele que não tinha peça suficiente para poder fazer a substituição que ele queria, né? Então ele improvisou ali o Marinho, são experiências que ele está fazendo. Mas a gente tem que dar esse crédito aí para o Flamengo pelo fato de que é início de temporada. Mas uma coisa a gente tem que deixar claro, que quem quer ganhar o Mundial de Clubes não pode empatar com o Madureira. A gente vai ver um novo teste aí com o Nova Iguaçu, né? Que vai acontecer o jogo inclusive já nesse sábado, né? Então vamos ver o que pode acontecer nessa partida. O Flamengo já está escalado, com certeza vai ser o mesmo time que enfrentou a Portuguesa do Rio de Janeiro. Eu creio que o Vitor Pereira deve colocar força máxima para poder dar ritmo de jogo para os jogadores principais, para que depois possa começar de fato mesmo a preparação para essas finais, né? Então vamos ficar de olho, a gente vai analisar e vamos ver. A imprensa paulista detonou o Vitor Pereira por causa do empate, né? Foi o primeiro empate do Vitor Pereira, né? Então vamos ver o que pode acontecer. Já vai nos comentários, deixa a sua opinião. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.